Tu estás pensando que babado é bico, que rabisco é chita? Estás enganado, meu filho. Essa frase me lembra alguém quando fala com seus alunos nas horas de agonia com os trabalhos. Então, lembro-me da senhora, querida e admirável professora Telde. É um prazer imensurável falar dessa pessoa tão amável, cuidadosa com o que faz, admirada por todos. Eu sinto-me muito honrado em fazer parte do seu GT de latim, onde os conhecimentos que me são repassados pela senhora vão mais além do que aprender a gramática latina. Todo aluno ele é igual até que a senhora passe um certo momento ali pela vida dele, e eu me sinto privilegiado em ser seu discípulo. Falar da professora Telde para mim é um prazer. Quando eu recebi o convite, eu nem perguntei se eu podia ou não, se eu tinha alguma coisa, lhe coloquei como prioridade. Quando cheguei fazendo um pouco a minha trajetória aqui na universidade, quando eu cheguei em 88, ninguém faça as contas. Quando eu cheguei em 88 para estudar, fazer o curso de letras e conhecer a professora Telde, então a partir de então minha concepção de língua, minha concepção de pessoa, minha concepção de profissional foi totalmente modificada, porque tive um exemplo de pessoa, um exemplo de professora, de íntegra, e ao mesmo tempo rígida, mas ao mesmo tempo amável. Então, professora Telde, é pouco. Isso aqui é pouco que está se fazendo como homenagem para a senhora. Muitíssimo pouco. A UESP lhe deve, professora, eu lhe diria, lhe deve honras, homenagens e homenagem pelo seu papel como professora nessa casa. Cansei de ver outros professores indo até a senhora e dizer, não, vamos chamar a professora Telde para ela compor a banca, para ela ser orientadora de alunos, porque ela acolhe, o acolhimento desse aluno, de fazê-lo entender que as coisas difíceis elas existem para serem superadas. Então, professora Telde, eu quero deixar aqui o meu abraço. A senhora pode ter certeza, como aluna, o orgulho que eu tenho de dizer, eu, Ailma do Nascimento Silva, fui aluna da professora Telde. Como ex-aluna, colega de departamento e amiga, venho aqui, professora Telde, agradecer pelo convívio de mais de 20 anos adquiridos desde a graduação, reforçar que serei a sua eterna aprendiz e te desejar uma feliz caminhada. Muito obrigada por tudo. Falar sobre minha mãe é fácil e ao mesmo tempo difícil para mim. Fácil porque conheço bem a mãe maravilhosa que ela é, a profissional competente e a esposa super dedicada. E difícil porque tudo que eu disser aqui será pouco diante do que ela é e do que ela merece. Minha mãe é uma amante da língua portuguesa, uma estudiosa e uma ardorosa defensora da língua portuguesa. E soube passar esse amor ao estudo, à busca do aprendizado e à língua portuguesa para todos nós, seus filhos. Nossa casa, digo a casa dela, quando todos nós morávamos lá, sempre foi um ambiente de estudo e ainda hoje é. Nós, todos os filhos, os netos, todos nós gostamos de estudar, de ler, de comprar bons livros. Devemos integralmente isso a ela e a meu pai, que souberam incentivar em nós o amor ao estudo e ao aprendizado. Eu e meus irmãos, meu pai, todos os netos e a linda bisneta estamos muito felizes com essa homenagem da UESP à minha mãe. Ela sempre amou dar aulas, sempre adorou estar na UESP, conviver com alunos e professores. Lembro que ela costumava dizer que depois da casa dela, o lugar que ela mais amava estar era a UESP. Eu e meus irmãos ouvimos isso muitas vezes. Minha mãe, quero dizer que a nossa família é uma família muito privilegiada por ter a senhora como matriarca. Essa mulher tão maravilhosa, tão sensacional, que só nos ensinou tudo de bom na vida. Todos nós devemos tudo de bom à senhora. Eu, meus irmãos, os seus 7 netos e a bisneta, somos muito felizes de ter a senhora em nossas vidas. Nós a amamos muito. Mãe, é com enorme orgulho que eu participo hoje desta homenagem que a UESP está fazendo à senhora.
E nesse momento eu quero falar da sua presença em minha vida. Com a senhora eu aprendi tudo, desde as primeiras letras até o jeito justo e íntegro de ser. Mas a maior herança que a senhora nos deixou foi o amor pelos estudos. A senhora nunca nos mandou estudar. Foi o seu exemplo de dedicação que fez com que nós quiséssemos ser iguais à senhora. Eu também não poderia deixar de falar na sua abnegação como mãe, nos enormes sacrifícios que a senhora teve que fazer para que nós tivéssemos uma boa educação, para que nós fôssemos cidadãos de bem. Em meu nome e em nome dos meus filhos, eu concluo dizendo: mãe, nós te amamos. A senhora não sabe com que orgulho eu escuto as pessoas dizendo: nossa, como você parece com a professora Telde. Um beijo, mãe. Então, estamos aqui para fazer uma merecida homenagem à professora Telde Leal. Professora Telde, você nem imagina o prazer que é estar aqui lhe homenageando, fazendo essas palavras aqui e mais ou menos uma pequena retrospectiva de quem foi e quem é a professora Telde aqui na Universidade Estadual. Para começar, desde o dia que eu tive o prazer de conhecê-la como professora de latim, eu pedi para assistir 1 ou 2 aulas suas, e foi justamente no curso de Direito. E lá eu via aqueles alunos, futuros advogados, estudando todas as expressões jurídicas, o português jurídico, e a senhora em toda calma e tranquilidade, fazendo com que aqueles futuros advogados dominassem o latim que era necessário. Depois a senhora começou a ser professora de latim lá do curso de licenciatura plena em letras espanhol, juntamente com o Gomes. E foi lá que eu aprendi a olhar mais ou menos de perto quem era a professora Telde. Uma professora dedicada, atenciosa com todos os alunos e alegre. Eu nunca vi a senhora zangada. Os alunos lhe perguntando as coisas várias vezes e a senhora voltando e explicando, coisa que não é fácil, é perder a paciência. A senhora nunca desceu do salto. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar da sua trajetória é a forma como a senhora ficava corrigindo os trabalhos dos alunos e também revisando os artigos científicos dos mesmos, tanto em português quanto também em latim. E explicava e falava. E eu queria agradecer a senhora, por exemplo, por ter feito a leitura de vários documentos dessa universidade e sem dizer que estava fazendo a revisão. A senhora sempre ficou nos bastidores, fazendo revisão de todos os documentos que a gente fazia para o CCHL, para que esses documentos não saíssem com erros ortográficos. E a forma como a senhora orientava a gente, quando terminávamos de organizar o documento, ficávamos olhando aquela obra-prima, com aquelas correções magníficas feitas por essas mãos mágicas. E quando eu fui fazer o doutorado, eu já sabia quem era que ia fazer a correção de minha tese. A senhora, por causa do que eu via a senhora fazendo a vida inteira. Foi toda uma vida de dedicação ao magistério. Do dia que eu lhe conheci até o dia que a senhora aposentou em sala de aula. Não é fácil começar a carreira em sala de aula como professora e seguir toda uma vida até o último dia que foi dado para a senhora se aposentar, ter se aposentado e ainda continuar fazendo GD, grupos de estudo, grupos de trabalho com os alunos do curso de espanhol e um detalhe, 0800. Então isso aí é uma coisa que eu queria lhe dizer. O Brasil, graças a Deus que a senhora é aqui do Piauí, da Universidade Estadual do Piauí. É por isso que eu lhe digo, obrigado, professora Telde. Eu estou dizendo obrigado em nome dos alunos do curso de licenciatura plena em letras espanhol e em nome dos professores do CCHL, que quando eu fui diretora lá, que ainda sou diretora eleita, mas no período que eu estava, mais lá no CCHL, a senhora estava sempre presente, acompanhando ali para que a gente não saísse
enviando documentação cheia de erros. E aí eu quero lhe dizer obrigada por toda uma vida de dedicação ao magistério. Obrigada por a senhora ser um exemplo para muitos professores aqui da nossa Universidade Estadual do Piauí. Meus parabéns, professora Teude. A senhora é uma inspiração para nós.